Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos chegaram à outra margem do mar, na região dos Gerazenos. Logo que saiu da barca, um homem possuído por um espírito impuro saiu de um cemitério, foi a seu encontro. Este homem morava no meio dos túmulos e ninguém conseguia amarrá-lo, nem mesmo com correntes. Muitas vezes tinham sido amarrados com algemas e correntes, mas ele arrebentava as correntes e quebrava as algemas, e ninguém era capaz de dominá-lo. Dia e noite ele vagava entre os túmulos e pelos montes, gritando e ferindo-se com pedras. Vendo Jesus de longe, o endemoniado correu, caiu de joelhos diante dele e gritou bem alto: Que tens a ver comigo, Jesus, Filho do Altíssimo? Eu te conjuro por Deus, não me atormentes. Com efeito, Jesus lhe dizia: Espírito impuro, sai desse homem. Então Jesus perguntou: Qual é o teu nome? O homem respondeu: Meu nome é Legião, porque somos muitos. E pedia com insistência para que Jesus não o expulsasse da região. Havia aí perto uma manada de porcos, pastando na montanha. O espírito impuro suplicou então: Manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus permitiu. Os espíritos impuros saíram do homem e entraram nos porcos. E toda a manada, mais ou menos uns 2.000 porcos, atirou-se monte abaixo para dentro do mar, onde se afogou. Os homens que guardavam os porcos saíram correndo e espalharam a notícia na cidade e nos campos. E as pessoas foram ver o que havia acontecido. Elas foram até Jesus e viram o endemoniado sentado, vestido e no seu perfeito juízo. Aquele mesmo que antes estava possuído por legião. E ficaram com medo. Os que tinham presenciado o fato explicaram-lhe o que havia acontecido com o endemoniado e com os porcos. Então começaram a pedir que Jesus fosse embora da região deles. Enquanto Jesus entrava de novo na barca, o homem que tinha sido endemoniado pediu-lhe que o deixasse ficar com ele. Jesus, porém, não permitiu. Entretanto, lhe disse: Vai para casa, para junto dos teus, e anuncia-lhes tudo que o Senhor, em sua misericórdia, fez por ti. E o homem foi embora e começou a pregar na Decápole tudo o que Jesus tinha feito por ele. E todos ficavam admirados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs no Senhor, quero iniciar essa reflexão aqui a partir da primeira leitura, que, retirada do Antigo Testamento, nós acabamos de ouvir Davi tendo que sair às pressas de Jerusalém com muitos do seu povo, para que não acontecesse um massacre, porque Absalão vai contra o seu pai. E interessante começarmos aqui no Antigo Testamento, pegarmos esse texto, porque até muitas pessoas não gostam muito do Antigo Testamento, porque acham assim: nossa, é muito sangue, não parece às vezes, a pessoa diz com lá o que Jesus diz no Evangelho, mas claro, não leva em conta
que o Antigo Testamento caminha para a perfeição de Jesus Cristo, do Evangelho, e que também ali fala de muitas culturas, de muitos costumes, muito remotos ainda, mas que, observando os exemplos, como diz São Paulo, através daquelas histórias, daqueles exemplos, nós vemos Deus então falar a nós, falar ao nosso coração. Então, olhando hoje para a figura de Davi, nós podemos sim tentar tirar um fruto espiritual para a nossa vida. Veja, Davi está fugindo do seu filho que se rebelou contra ele, Absalão, e experimentando algo que nós ouvimos na leitura de sábado passado, que vocês lembram que Davi acabou deitando-se com a esposa de Urias, do seu soldado, e cometeu aquele grande pecado, e estava quieto no canto dele, mas Deus envia o profeta Natã, conta aquela história da ovelhinha, de um homem pobrezinho que tinha uma ovelhinha só, até bonita a história, né? A ovelhinha comia no mesmo prato, bebia no mesmo copo, estava sempre com ele ali, e aquele homem que tinha um rebanho enorme, ao receber uma visita, não teve a coragem de pegar do seu rebanho, foi lá, pegou a ovelhinha do homem, matou e fez um guisado lá, né? E fez um jantar para a visita, e Davi fica irado, e diz: quem é esse homem? Ele merece a morte, ainda vai pagar 4 vezes mais, e vai fazer isso, vai fazer aquilo. E Natã diz assim, na lata: esse homem és tu. E que bom que ele falou a verdade assim, porque talvez se tivesse ficado calado, não houvesse esse processo de conversão tão contundente de Davi. E Davi cai em si e diz: pequei contra o Senhor. E Natã depois diz: olha, teu pecado foi perdoado, mas, olha aí, nós experimentamos muitas vezes a consequência do pecado. Natã vai dizer: mas a espada, diz assim, Deus disse ao rei Davi que a espada não sairia da sua casa e que o mal surgiria da sua própria família, da sua própria casa. A consequência de uma desordem. No Gênesis a gente vê a expulsão do paraíso. Em Davi a gente está vendo aqui a rebelião própria do pecado. Como nós também vemos, às vezes, a consequência de uma mentira que nós contamos. Às vezes você tenta arrumar de um lado, arrumar de outro, mas aquilo estoura, e às vezes é uma tragédia, uma infidelidade, e tantas outras coisas que trazemos o mal para nós mesmos. Mas graças a Deus que nós não paramos, ou Deus não parou apenas no nosso pecado, e realmente São Paulo já diz isso: o dom da graça é muito maior do que a iniquidade e o pecado, e não merece nem ser comparado. E vemos aqui que Deus concedeu a Davi também um outro dom, o dom do arrependimento. A gente vê essa procissão que Davi vai fazendo com seus soldados, subindo ali o Monte das Oliveiras. Davi, ele está com trajes aqui, ele está descalço, com um véu na cabeça, andando como prisioneiro de guerra. Quando um povo conquistava o outro, Davi estava andando assim, subindo em ares de penitência. Ele está ali subindo do chamado Vale do Cedron, subindo o Monte das Oliveiras, que é uma subida aí de uns 150 metros assim, de subida, e ele está em penitência. Esse homem aqui, né, que aparece, Semei, jogando pedras ainda nele, e seu soldado de elite, Abisai, diz assim: rapaz, nós estamos aqui do teu lado, Davi, deixa eu passar aqui e cortar a cabeça desse homem, está abusando a gente aqui. E Davi diz: não. Veja a consciência e o coração de Davi. Ele diz: quem sabe Deus vendo
a tragédia que eu estou vivendo, não venha em socorro e me devolva a ventura, me devolva a sorte. Venha em meu favor. Davi sempre faz isso, né? Melhor cair nas mãos do Senhor do que nas mãos do inimigo. Então, isso mostra a nós que mesmo em momentos difíceis, devemos sempre recorrer a Deus. Nunca cair no desespero. Davi poderia ouvir aquilo que aquele homem estava dizendo e dizer assim, olha, bem feito o que está acontecendo para você, você é um homem sanguinário. E poderia dizer, é mesmo, né? Eu não presto, e entrar num desespero. Mas não, ele mesmo reconhecendo a miséria que vivia, reporta a sua vida a Deus. Reporta a sua vida a Deus. Reporta o pecador a sua vida a Deus. E digo porque aqui, eu, você, e quantas pessoas também acompanham, né, em casa, às vezes, hoje é o dia, parece que o dia da desgraça, o dia do desespero, que a melhor coisa a fazer é destruir-se, acabar com tudo, sair deste mundo, sair desta vida, e o exemplo da palavra de Deus, o exemplo de Davi está dizendo não. Não. Se temos culpa, nos arrependamos e caiamos nas mãos do Senhor, que tem poder para nos devolver a saúde do corpo, da alma, da mente, que é o que Jesus fez àquele homem endemoniado de Gerasa. Veja, esse homem estava despersonalizado, inclusive nem tinha um nome pessoal, né? Ele era muitos, legião, não sabia nem dizer quem era, e maltratava a si mesmo, correntes, mas com pedras se feria. De novo, a rebelião do pecado. O pecado é um mal que nós infligimos a nós mesmos. Pecado. E é uma loucura, né? Há quem diga lá nos Santos Padres que o pecado é um pensamento louco. A gente achar que o que é bom é ruim e o que é ruim é bom. Não foi esse pensamento que a serpente colocou lá em Adão e Eva? Olha, isso aqui que Deus disse que era ruim, não é assim não, isso é bom. E ela olhou para a tentação e disse, nossa, isso aqui, né, se tornou atraente aos olhos. E pensa o contrário. Deus diz uma coisa, a pessoa pensa o contrário. Nós pensamos o contrário. E de novo, graças a Deus, o Senhor não nos deixa nesse pensamento louco. Porque o louco é assim, né? Você vê uma pessoa louca, ela faz coisas que está fora, né? Você diz, até conta-se a história que quem contava era aquele Ariano Suassuna, né? Já deve ter ouvido que um louco andando com um carrinho de mão ao contrário, né? E o cara diz, não, isso aqui você está andando errado, não é assim. Ele diz, não, se ele botar o carrinho certo, alguém vai botar alguma coisa dentro, né? Ele não queria carregar. Mas o louco faz as coisas o contrário. E graças a Deus, Deus não nos deixa na nossa loucura. Deus vem falar a nós. E quando nós estamos na loucura, quando alguém, às vezes até um amigo, vem nos dizer a verdade, e aquela verdade que dói, e quanto mais conhecemos Jesus e vamos nos entregando a Ele, vai chegando em verdades mais profundas, que às vezes a gente nem tinha consciência. E quando alguém vem nos dizer alguma coisa, às vezes acontece o que esse legião foi lá, correu aos pés e disse, não me atormentes, sai daqui, por Deus, pelo amor de Deus, não fale isso para mim, não conte essa verdade que eu não vou aguentar. Não me atormentes. E nosso Senhor vem fazer essa cura. Como alguém que está muito doente. Eu lembro, quebrei o braço uma vez. Foi uma vez só, graças a Deus.
e tive que ir ao médico lá para colocar no lugar, e o médico, então, fez o raio-x, olhou o que estava lá, como é que estava a coisa, e a irmã segura o braço aqui, minha irmã, e o médico lá para mexer. Segura um do lado, outro segura do outro, e ele... E o grito, né? Mas tem que deixar. Se eu fosse fazer força ali, era pior. Deus está constantemente querendo nos curar. E a gente tem que deixar. Baixar a guarda. Escutar a palavra da igreja. A verdade do Evangelho. Não lutar contra o Senhor. Não adianta recalcitrar contra o aguilhão, disse o Senhor a São Paulo, que estava curando o seu coração. Então, meus irmãos, corramos para Cristo. Corramos para a verdade do Evangelho. Mas vai doer, mas corra. Qual o doente grave que não vai correr ao hospital tendo oportunidade? Corramos para o Senhor. Vamos tentar tirar essa cegueira do nosso coração, deixar que Ele nos livre do mal. Amém. Desculpa, termina dizendo que esse homem ficou em perfeito juízo. Os pensamentos ficaram no lugar. Semelhante do louquinho com carro de mão, né? Não, ficou no lugar, porque foi a palavra do Evangelho, né? Conhecereis a verdade vos libertará.